pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza com a turma do terceiro ano. Vamos lá, eu sou a professora Andréia. A nossa aula é a de número 10. O eixo é Terra e Universo. O objetivo de conhecimento é o solo. E a habilidade é compreender o que é o solo e identificar diferentes tipos de solo através da observação e comparação de sua constituição e características, como cor, textura, tamanho das partículas, permeabilidade, entre outros. Mas antes, como sempre, vamos para a nossa leitura de leite. E hoje, nossa leitura de leite vai ser sobre o solo. Isso mesmo, vamos lá comigo, vou ler. Sou solo, Diego Rodrigues. Sou solo, rocha, pedra, terra, que vê de baixo tudo lá, grande, imenso. Residente em mim, porém, é aqui, sirvo, dou vida. Sou solo, que recebe tudo aquilo que não mais serve, que está podre, que está morto, mas que me alimenta e com que sirvo dou vida. Porque sou solo, rocha, pedra, terra. Vamos lá? Agora eu pergunto para vocês, mas o que é solo? Vamos para a tela. O solo é a camada superficial da crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta. Nela ocorre o desenvolvimento das atividades humanas. Vejam só, eu me lembro muito bem, quando criança, eu achava que a gente morava dentro do planeta Terra, dentro da bola. Sabia disso? Não sei se tem alguém de vocês que pensa assim também, mas quando eu era criança eu pensava assim. Até eu descobrir que eu estava errada. Nós moramos em cima. Isso mesmo, como está o desenho aí, na superfície. E isto é o solo. Vamos aprender mais? Ó, a Terra, ela é formada por 3 camadas. A crosta, que é essa parte de cima, superficial, onde a gente pisa, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. A gente pode ver aí nesse desenho ao lado, onde como se tivesse aberto o planeta Terra para que a gente pudesse observar e aprender melhor as suas partes. Então, a gente tem a crosta, tem a parte do manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Vocês sabiam que o núcleo interno tem uma temperatura enorme? Pois é, muito quente. Vamos lá. Definição do que é solo. Vamos lá. O solo pode ser definido, como a mais superficial da crosta terrestre. Sendo assim, ele é formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o ser humano, homem, produz boa parte dos alimentos. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. Pois é, gente, é do solo que saem os alimentos, onde nós produzimos os vegetais. É do solo que cresce a grama, onde os animais que nós consumimos, como o boi, a galinha, eles comem. É do solo que nós tiramos o mantimento que nós nos alimentamos. O feijão, o arroz, tudo isso vem do solo. Vejam como ela é importante. Vamos mais. Aí, vamos lá. Formação e composição do solo.
O solo é um elemento natural que pode ser, por diversas vezes, utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas. Embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem incultiváveis. Para melhor compreender a sua estrutura, elaboram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo, assim nomeados O, A, B, C e rocha-mãe. Vejam só, eu queria chamar a atenção para incultáveis. Significa que, dependendo de como o solo é cuidado e manejado, se não cuidar dele direito, ele fica pobre e aí você não consegue plantar nada, tá certo? E vamos ver agora essa divisão do solo, né? Cada horizonte. Vamos ver? Ó, perfil do solo. Essa parte onde está a plantação, a grama, né? É a parte O, né? Que é para melhor compreender. E são chamados de horizontes. Então, vamos lá. O horizonte O é o horizonte orgânico, formado a partir da decomposição de materiais orgânicos de origem animal e vegetal. Horizonte A é o horizonte mineralógico, que, como o nome indica, é composto por minerais oriundos da rocha-mãe, a rocha que se decompôs e deu origem ao solo, e também de outras áreas. Geralmente, essa camada apresenta uma boa quantidade de material orgânico decomposto, o que faz com que também se chame de solo umífero. Vejam só, essa parte, né, que é o horizonte O, é justamente a parte mais de cima. E aí, quando caem folhas secas, animais morrem, eles, né, são absorvidos pelo solo. Por isso que é chamado de orgânico. Já o A são decomposições das rochas. Lembra que a gente viu aquela camada, né, a camada da terra? Então, aquela camada de dentro, que é o manto, é composto de rocha. Aí ela se desprende, se mistura, que aí é o horizonte A. Agora vamos aprender o B e o C? Vamos lá. O horizonte B é o horizonte de composição essencialmente mineral. Ele é formado pela acumulação de argila e também de óxido hidróxido de ferro e alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora, sendo chamada também de saprólito. É formado por alguns sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha. Os elementos e as características do solo costumam seguir uma combinação de diferentes características, tais como o tipo de rocha-mãe, idade do solo, transporte de sedimentos advindo de outras áreas, presença de matéria orgânica resultante da decomposição de seres vivos, entre outras. Por esse motivo, diferentes classificações são utilizadas com base em diferentes critérios pré-estabelecidos. Se vocês olharem na imagem, né, pode ver que essa parte da rocha-mãe é uma rocha que é mais sedimentar, mais dura, né, que é justamente propriamente da rocha. O C, quando se desprende, né, a rocha-mãe, e vai se misturando a outra substância. E em cima, que é o O, que é justamente onde tem mais matéria orgânica. Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos lá. Agora, atenção, é hora da investigação. Isso mesmo. Onde vocês moram tem solo, não é verdade? Então, a gente vai fazer uma investigação. Vamos lá, vamos para os materiais. Observação do solo. Vocês vão precisar de par de jardim. Se não tiver, pode ser uma colher velha ou algo que sirva para cavar a terra, tá certo? Palitinho de madeira, caderno, lápis ou caneta, pode ser um dos dois. Luvas. Ah, professora, eu não tenho luva. Pode ser um saquinho plástico. Lupa de mão, se tiver. Jornal ou revista velha. O que é que vocês vão fazer? Vão colocar as luvas e com a pá de jardim vai cavar o buraco no solo de mais ou menos 1,5 palmo de profundidade.
vai coletar um pouquinho desse solo do fundo do buraco, colocar dentro do saquinho plástico. Depois vai fazer o mesmo com o solo da superfície, da parte de cima. Não esqueça de identificar cada saquinho com a etiqueta, dizendo solo do fundo, solo da parte superficial. Forre a mesa com o jornal, despeje as amostras do solo separadas. Com o palito, vá remexendo as amostras. E se tiver a lupa, vai olhando para ver melhor. E anote as observações no quadro abaixo. Vê só. Eu queria chamar a atenção para vocês para essa imagem. Isso aí foi uma atividade que foi realizada com a turma do terceiro ano de 2019, na escola Emílio Cupertino de Almeida, onde eu trabalho. E aí as crianças, elas coletaram esse solo das proximidades da escola, né? Porque ainda não estávamos na pandemia. E eles fizeram algumas observações na tabela que eu vou mostrar agora abaixo. Pronto, tá aí, ó. Características. Aí cor, textura, tamanho dos grãos e umidade. Vocês vão justamente anotar aí o solo da superfície, qual a cor que ele tem, qual a textura, qual o tamanho dos grãos. E a umidade, é molhado, é seco. E do outro lado, o solo da profundidade. Não deixem de fazer essa experiência não, tá bom? Vamos lá? Agora a gente vai aprender tipos de solo. Existe diferença, professora? Eu acredito que vocês mesmos já perceberam, onde vocês moram, que tem determinado solo que é mais escuro, tem outros que é mais avermelhado, então nós vamos aprender. Vamos para a tela? Tipos de solo. Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros. O clima e o relevo da região pode, onde ele está, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de matéria orgânica presente nele ajudam a determinar que tipo de solo teremos ali. Aí nós temos solo rico em areia, solo rico em argila, solo rico em humus e solo rico em calcário. Nós vamos agora ver cada um deles, tá certo? Vamos comigo? Tela de novo, vamos lá. O solo argiloso. O solo argiloso, chamado de solo pesado, é uma terra úmida e macia, composta por mais de 30% de argila, alumínio e ferro. Esse solo apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Então, vejam só, tá vendo? Esse solo argiloso é um solo que vai ajudar na plantação. Vamos agora aprender outro? Na telinha. Solo arenoso. Já fala, né? Arenoso, a gente lembra o quê? Areia. O solo arenoso tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, sendo composto em grande parte por areia, 70%, e em menor parte por argila, 15%. Ou seja, absorve muita água e por isso não é ideal para a prática agrícola. Esse solo não é próprio para o cultivo. Características desse tipo de solo: poroso e permeável. O solo arenoso não é ideal para a prática agrícola. No entanto, vejam só, quero chamar a atenção para vocês. Existem técnicas, né? Pessoas que estudam o solo que conseguem sim plantar em solo arenoso. Fazem a mistura, por isso a importância de estudar, não é? E aí conseguem sim ter plantações, fazer cultivo com o solo arenoso. Vamos agora para o próximo solo? O solo humoso, o solo orgânico. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola. Vejam só, esse solo humoso, ele é rico assim, porque tem muita matéria orgânica. O professor explica um pouquinho? Pois é. Geralmente esse solo é próximo de matas, onde tem muitas plantas e animais, porque aí as folhas secas que caem, não pense que não prestam não. Elas
quando elas são decompostas, né? E aí elas servem de alimento para o solo e se torna rico em nutrientes. Vamos agora para o próximo solo? O solo calcário. O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas desenvolvam-se. Tá vendo, gente? O solo calcário apresenta pedras em sua composição. Mas, olha só, como eu falei, com as tecnologias e as misturas, é possível sim. Claro que não tal quanto o solo humoso, mas é possível sim cultivar. Vamos lá. Vamos agora assistir um vídeo que fala mais um pouquinho sobre o solo. Na aula de hoje, vamos falar sobre o solo. Você sabe o que é solo e como ele se forma? Vamos aprender? O solo é onde nós pisamos, onde construímos nossas casas. Veja como o solo se forma. Primeiro, nós temos uma rocha. Essa rocha fica exposta ao sol, à chuva e ao vento. Ao longo dos anos, essa rocha passa a ter rachaduras e começa a se quebrar. O vento traz para dentro dessas rachaduras água, ar, pequenos animais e plantas. Tudo isso permite que a rocha se quebre ainda mais. Então, ela passa a ter formas e tamanhos variados. Assim, a cada dia, esses pequenos pedaços de rocha se misturam com restos de seres vivos, como as folhas que ficam caídas ao chão. Há solos de diversos tipos, secos e pedregosos, úmidos e formado também por grãos bem fininhos, assim como a areia da praia. Existem solos claros, escuros e de diversas cores. Dependendo do tipo de solo, há maior ou menor quantidade de água e de ar entre os grãos que o formam. Você sabia que é no solo que o ser humano cultiva a maioria dos seus alimentos? Nós chamamos de solos férteis aqueles que contêm água, nutrientes e gás oxigênio em quantidade adequada para as plantas fixarem as suas raízes e crescerem fortes e saudáveis. As minhocas e as formigas contribuem para arejar e movimentar o solo, ou seja, elas fazem o ar circular lá dentro. As formigas também ajudam a espalhar as sementes plantadas pelo homem. E a nossa aula termina por aqui. Viu só como o solo é importante para todos os seres vivos? Um grande beijo e até a próxima aula. Vocês viram, pessoal, como é importante, né? Então, agora a gente vai ver a importância do solo e a agricultura. Vamos lá? O solo e a agricultura. O solo é um recurso natural renovável que desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola, pois carrega em sua composição os nutrientes essenciais para as plantas. Um solo fértil possui grande capacidade de fornecer água e nutrientes às plantas, mas sua fertilidade pode variar muito. E em uma só propriedade agrícola, pois isso, o agricultor precisa conhecer os solos de sua lavoura, o que só é possível com análises específicas. Viram a importância que é de estudar? Vamos lá? Próximo. Agora vamos ver a importância do solo e a agricultura familiar. A agricultura familiar é um tipo de agricultura desenvolvida em pequenas propriedades rurais. Recebe esse nome pois é realizada por grupos de famílias, pequenos agricultores e alguns empregados. A colheita dos produtos serve de alimento para eles e ainda para o consumo de parte da população. E o importante, sabe o que é? Que na maioria das vezes dessa agricultura familiar, eles não usam
pesticida e nem esses adubos industrializados. São tudo naturais, orgânico. Vamos lá? Agora vamos falar um pouco sobre a poluição do solo. Poluição do solo por lixo doméstico. Poluição do solo por agrotóxicos. E aí aproveitei para trazer aí uma tabela que mostra a classificação, né, desses produtos tóxicos, dos agrotóxicos que são usados, né? E cada cor que representa o perigo e a bula, não é isso? Então, assim, o verde são produtos pouco tóxicos, o azul moderado, o amarelo altamente tóxico e o vermelho extremamente tóxico. E aí, eu trago para vocês o que é que a gente pode fazer. Vamos cuidar do nosso solo? Vem comigo. Como cuidar do nosso solo? O Dia do Solo, né, da conservação do solo, é comemorado no dia 15 de abril. Tudo o que precisamos vem dele, então precisamos retribuir com pequenas atitudes. Cuidar do solo é dever de todos. Faça a sua parte, reduza a produção de lixo e reciclando o lixo gerado, não jogue lixo na natureza, eliminando o uso do plástico no dia a dia, denunciando casos de descartes incorretos de resíduos na natureza, evitando fungicidas, herbicidas e pesticidas no cultivo de plantas e plantando árvores. Vamos lá? Vamos continuar? Eu quero chamar a atenção para vocês. O solo e as festas juninas. O que é que isso tem a ver, professora? Vem que eu vou te mostrar. Plantação de milho. É nessa época, né, que a gente come muitas comidas gostosas, canjica, pamonha, milho verde, bolo de milho, bolo de macaxeira. E aí, o que é que se faz? Se planta o milho bem antes do mês junino, para quando chegar essa época, a gente possa o quê? Comprar o milho e depois fazer as comidas maravilhosas. E aí, vocês gostaram? Vamos lá! Agora é a vez de vocês. Observe as imagens dos solos abaixo e ligue cada uma ao tipo de solo que elas pertencem. Vamos lá, observar as imagens. Essa primeira imagem, vocês acham que solo é? Vamos ver? Solo calcário, solo humoso. Ah, se você respondeu arenoso, você acertou. E esse solo aí avermelhado, que solo é esse? Argiloso. E esse cheio de pedra? Isso mesmo, solo calcário. E o último é o solo humoso. E aí, vamos para mais outra atividade. Leia a charge abaixo e responda as questões. Vocês vão ler essa charge e vão responder. Na letra A. Por que o homem está todo equipado com uma roupa especial e com máscara? B. Por que o ratinho perguntou ao homem se ele usava máscara quando comia as verduras? Se vocês prestarem atenção, né, a gente vai lembrar que são o quê? Os agrotóxicos que são usados. A gente deve ter cuidado. Porque o homem ele usa todo esse equipamento para usar o agrotóxico nas verduras e depois nós comemos elas. E aí? Vamos pensar um pouquinho? E aí? Vamos para um desafio. Eu vou desafiar vocês a criar uma horta familiar. E aí, do lado, eu trago algumas imagens de diferentes modelos. Não adianta você dizer, ah, tia, não tem espaço na minha casa. Você pode usar parede. Ah, tia, não tem material. Você pode usar latinhas, você pode usar garrafa PET. Fique à vontade. E plantar, né, hortaliças ou até mesmo temperos, como coentro, cebolinha, tá certo? Agora nós vamos para a nossa revisão. Teve a leitura de Leite, né, que trouxe sobre o solo. Falamos sobre o solo e a camada superficial da crosta terrestre, que a Terra é formada por 3 camadas, que o solo é formado por minerais, né, fragmento de rocha do manto e material orgânico. Falamos sobre o perfil do solo e os seus horizontes. Teve a investigação que vocês vão fazer sobre o solo, né, para observar as amostras, os tipos de solos mais comum. Teve o videozinho que deu uma explanação melhor. O solo e a agricultura, trouxemos a agricultura familiar, a poluição do solo, dicas para cuidar do solo, a importância do solo nas festas juninas e as atividades e o desafio. Pois é, gente,
a nossa aula acaba aqui, mas eu espero que vocês façam principalmente o desafio da horta, tá certo? Foi muito bom estar com vocês e aí até a próxima aula. Fiquem com Deus.